Bom dia, pessoal aqui da sala, pessoal de casa, seja o horário que for que vocês estejam me assistindo. Okay? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer momento. O assunto que a gente vai abordar hoje, então, diagramas lógicos. Então, eu vou pedir que vocês façam alguns apontamentos, inicialmente. Então, vamos anotar lá. O assunto, então, é diagramas lógicos. Muito bem. Que assunto é este? Então, há um tipo de questão, pessoal, em lógica clássica. Esse assunto ele faz parte da lógica clássica, assim como outros, como estruturas lógicas, argumentos lógicos, negações de proposição, equivalências lógicas, tautologia, então uma série de outros assuntos. Esse daqui é um assunto que também faz parte dessa lógica, portanto, lógica clássica ou formal. Que assunto é este? Algumas questões de lógica, elas são na forma de um argumento. Alguns aqui já assistiram, não sei se o pessoal de casa, se tiverem a oportunidade, assistam um outro vídeo, a aula Argumentos Lógicos. O que é o argumento? O argumento é uma estrutura em que eu tenho, então, algumas frases, 2 ou 3 frases, e a gente chama de premissas. E partindo de frases, dessas frases, que elas são verdadeiras, a gente consegue chegar numa determinada conclusão. Então, a partir daquelas frases, eu posso deduzir outras informações que vêm abaixo. Muito bem. As questões do diagrama, gente, é a mesma ideia. Eu deixei uma lista ali atrás, se a colega puder pegar. Tá ok? Muito bem. Só que, para essas questões de diagramas, as proposições que vão ser apresentadas, elas são todas ditas categóricas, que são proposições que trazem os pronomes todo, algum ou nenhum. Então, a gente vai ter uma frase do tipo assim: todo colorado é feliz. Isso é verdade. Vamos lá. Todo colorado é feliz. Alguns colorados tomam chimarrão. Portanto, e aí eu vou ter uma série de frases ali embaixo. Todo colorado bebe chimarrão. Alguns colorados bebem chimarrão. Tem pessoas que tomam chimarrão e não são coloradas. Coisas do tipo. A gente vai ter esse tipo de frase, em que vai aparecer todo, algum e nenhum. Muito bem. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que significa, o que representa cada um desses conectores. Então, anotem, por favor, lá, primeira escrita, todo. E aí eu vou escrever da seguinte forma aqui para vocês. Todo A é B. Podem anotar isso, então. Todo A é B. Ao invés de trazer, gente, frases como todo colorado é feliz, todo homem é mortal, eu estou trazendo aqui com esses nomes, A e B. Então, imagine o seguinte, nós temos 2 conjuntos aqui, temos o conjunto A e temos o conjunto B. O que significa eu dizer para vocês que todo A é B? O que lhes parece lá? Todo A. Quando eu digo todo A, eu estou falando que todos os elementos de quem? Do A, eles fazem parte de quem? Do B. Muito bem. O que é importante agora aqui? A gente vai ter que, para cada uma dessas frases aqui, nós vamos ter que criar um desenho. A ideia dos diagramas é isso. O diagrama é um desenho que represente aquela escrita ali. Então, observem aqui, por favor. Se eu quero dizer que todo A é B, eu, então, vou usar um pequeno diagrama aqui para representar o conjunto A. Vejam, então, os elementos do A estão aqui no interior. Eu botei aqui fora a representação. Alguns professores botam dentro. Eu acho mais fácil botar aqui fora. Então, esse A representa esse conjunto. Mas se eu estou dizendo que todo A é B, o que significa isso? Que os elementos do A fazem parte de um conjunto que é maior, que é o B. Portanto, olha isso. Todo A é B. Visualizam isso? Reparem, esse A que está aqui, ele faz parte do B, gente? Faz. Qualquer que seja o elemento de A, também fará parte de B. Afinal, todo A é B. Visível isso? Muito bem. Agora, me diga uma coisa. Por esse desenho, será que eu poderia lhes dizer que todo B é A? Todo B é A ou não? Não. Claramente nós temos elementos de B. Vejam, esse daqui, por exemplo.
Esses elementos aqui de B, eles são A? Não. Então, reparem que dizer que todo A é B é uma coisa. Agora, dizer que todo B é A, não dá por esse desenho. Entendem isso? Muito bem. Ok. Turma, essa é a primeira escrita, então. Todo A é B. Nós precisamos também escrever nenhum A é B. Vou ajeitar o E aqui. Como que ficaria esse desenho para nenhum A é B? O que vocês me sugerem? Nenhum A é B. Pode ter alguma relação entre os elementos do A e do B? Não, não há, nenhum. Agora, como é que eu vou representar isso então? Vamos ver aqui. Se aqui está o meu A, o meu B pode ter algum contato com esse A aqui? Não, ele tem que ser separado, a gente chama de disjunto. Vejam, aqui está o meu B. Não importa que seja menor, a representação é meramente ilustrativa aqui, certo? O fato de o B ter um desenho um pouquinho menor não quer dizer que ele tenha menos elementos que o A, certo, gente? É isso que eu quero que tu entendas. Mas fica visível que nenhum A é B aqui, gente? Aqui tranquilo? Tá bem, me diga uma coisa. E se eu inverter, como inverter a outra agora? Aqui eu havia dito que todo B é A, vocês me disseram que esse desenho não serve. E de fato, não serve. Todo B é A, eu não posso ler aqui. Todo A é B, sim. Agora, se eu invertesse aqui, nenhum B é A. É visível aqui, nenhum B é A? Aqui sim. Vejam que para esse daqui eu posso ter essa troca sem qualquer problema. E o que ainda falta, já vimos todo, já vimos nenhum, falta agora algum. Algum A é B. E agora? Como é que fica o desenho para algum A é B? Reparem que não é todo. Se fosse todo, eu teria dito todo. Não, não é todo A que é B, mas algum A é B. Então tem que ter uma parte em comum entre o A e o B. Beleza? Como é que isso vai ser feito? Se aqui está o meu A, como é que eu vou definir todo? Não é todo. Não posso garantir que todo A é B, mas algum A é B. Então eu coloco o meu B aqui, e aí eu vejo claramente que tem algum A que é B. Certo? Gente, qualquer dúvida, por favor, levante a mão. É importante, é uma construção. A gente precisa pacificar bem esse entendimento para poder ir adiante e resolver as questões. Tranquilos até aqui? Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Então a gente faz uma atividade, e é importante que vocês participem. Eu vou fazer outras leituras. E vocês me dirão em qual dos diagramas que eu consigo fazer essa leitura. Se é no primeiro, da esquerda, se é no do meio, ou se é no da direita. Beleza? Vamos lá, então. O da esquerda, o do meio e o da direita. Onde é que vocês leem algum A não é B? Onde tem algum A não é B? Isso que eu quero ler. O da direita? Algum A não é B aqui? Esse A é B? Não. Então eu tenho algum A que não é B. Beleza, posso ler aqui. Posso ler aqui? Aqui não dá, né? Para dizer algum A não é B, impossível, pois todo A é B. Ok? E aqui? Algum A não é B. Tem algum A que não seja B aqui? Tem. Não, professor, mas calma lá. Como assim algum A não é B? Na verdade, nenhum A é B. Mas não é errado eu dizer algum A não é B. Tem algum A aqui que não seja B? Tem. E isso é meio confuso, eu sei. Observe uma coisa. Gente, o que significa dizer algum? Algum é pelo menos um. Beleza? Então, olhem, por favor. Esse A que está aqui, ele é B? Não. Então, algum A não é B. Mas eu posso ler como nenhum A é B. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Há dois momentos aqui nas questões de argumentação com essas categóricas. Na hora de a gente desenhar, as escritas que a gente vai fazer são apenas estas. As escritas que eu digo é os desenhos.
Se a escrita for todo, é desse jeito que eu desenho. Se for nenhum, é desse jeito. Se for algum, é desse jeito. Só que haverá um outro momento em que eu tenho que buscar entre as alternativas uma conclusão que eu tenho a partir dos desenhos que eu fiz. E aí eu vou ter que entender que se eu digo algum A não é B, eu consigo ler que algum A não é B aqui. Ainda que eu veja que nenhum seja B. Certo? Isso é uma coisa que é importante que a gente entenda. Muito bem. Me digam só mais uma escrita agora. Eu vou lhes falar e eu quero que vocês me digam onde que vocês leem isso. Todo A não é B. Todo A não é B. Mudou do meio, todo A não é B. Todo B não é A. Aqui também. Então, repare que eu posso dizer todo B não é A, é o mesmo que dizer que nenhum B é A ou nenhum A é B. Beleza, minha gente? Muito bem. Ok. Muito bem. Feito até aqui, agora então acho que a gente já pode começar resolvendo as questões com os diagramas, então. Diagramas lógicos. Eu vou apagar aqui, vamos começar a resolver as questões. Vou mostrar como é que funciona isso. Não é um assunto difícil, gente. Realmente não é difícil. Naturalmente que a gente vai ter questões com nível fácil, a gente vai ter algumas com nível médio e algumas também com nível difícil, enfim. Mas o assunto em si não é difícil. Basta que a gente saiba fazer o desenho. Deixa eu ver. Vamos começar com... Qual a primeira aqui que a gente pode começar? Vamos ver a questão número 4. Não, deixe-me ver. Eu não quero uma que o gabarito seja na A. Eu quero... Deixe-me ver, só um pouquinho. Enfim, temos várias aqui. Vamos ver a número... Deixa eu ver aqui. A 11. Questão número 11. Vamos fazer juntos a 11, então. Eu tinha feito uma ordem, acabei não trazendo comigo aqui. Sempre trago uma ordem para o grau da dificuldade ir aumentando. Mas a 11 me parece bem razoável. Vamos dar uma olhada, então? Então, olha aqui o que a banca diz, gente. Em uma cidade, é verdade que algum físico é desportista e que nenhum aposentado é desportista. Portanto, nessa cidade, e aí nós temos 5 alternativas, apenas uma resposta. Muito bem. Como é que isso funciona, então? A gente vai utilizar, sempre que a questão for de argumentação, com essas proposições categóricas, a gente vai resolver desse jeito, utilizando os diagramas. Só que eu quero que vocês observem uma coisa. Toda a questão, gente, ela vai ter, via de regra, 2 frases. Observem que a gente tem 2 premissas aí. Qual é a primeira? Algum físico é desportista. Qual é a segunda? Nenhum aposentado é desportista. Via de regra serão 2 frases. Certo? O argumento ele tem 2 frases. Então vamos lá, vamos começar. Gente, como é que se desenha algum físico é desportista? Como é que é a estrutura do algum? O algum não é uma intersecção? Então vamos lá. Algum físico, aqui os físicos e aqui os desportistas. Visualizam isso? Alguns físicos são desportistas. Pode ser singular ou plural, pode ser algum físico é desportista, ou alguns são desportistas, não tem problema nenhum. Pode ser singular ou plural. O meu desenho está aqui. Fechou até aqui? A grande sacada agora é a seguinte. A gente vai ter uma segunda premissa, que é com um desses pronomes, ou todo, ou algum, ou nenhum. E eu preciso conjugar essa segunda leitura agora, ampliando na minha parcial, tem que ser, não pode ser separadamente, gente. Por exemplo, reparem aqui, o que diz ali? Comigo. Diz assim, a segunda frase é o quê? Nenhum aposentado é desportista. Muito bem. E aí tu pensaria assim, o nenhum é separado, não é? Então eu veria aqui agora, olha lá, separadinhos, nenhum aposentado é desportista, mas não copie, certo? Tudo bem. Só que ocorre o seguinte, eu já não tenho a figura dos desportistas aqui, então eu não posso fazer esse outro desenho, um desenho apartado. Eu tenho que fazer um desenho de tal modo que com essa segunda frase eu amplie o diagrama que eu já tenho previamente feito. Essa é a grande sacada aqui. Então me ajudem lá.
por favor. Como é que ficaria nenhum aposentado é desportista? Aonde que eu poderia botar os aposentados? Podia ser separado aqui? Pode, né? Então, olha lá. Visualizam isso, gente? Nenhum aposentado é desportista. Pode ser? Pode. Só que aí eu preciso que vocês observem uma coisa. Essas questões de diagramas, é muito comum que a gente tenha mais de uma visão, há mais de um viés aqui. Reparem que, no momento em que eu coloquei dessa forma, e não está errado, está certo o meu pensamento, nenhum desportista é o quê? Aposentado. Só que eu, pelo meu desenho, eu defini também que nenhum físico é o quê, gente? Aposentado. E a banca não falou sobre físicos aposentados. Isso que eu preciso entender. Então, eu deliberei que o meu desenho seria desse jeito, mas há uma outra visão aqui. Então, o que é necessário? A gente vai ter que fazer um segundo desenho agora, onde eu começo com a minha primeira premissa. De novo, olha lá, alguns físicos são o quê, gente? Desportistas, lembram que era esse desenho? E agora, eu vou definir que nenhum aposentado é desportista, mas vou escrever de um jeito diferente que eu fiz aqui. Então, se eu quero que nenhum aposentado seja desportista, eu não posso ter contado entre aposentado e desportista. Mas o que vocês me dizem se eu botar aposentado aqui? Eu continuo tendo que nenhum aposentado é o quê, gente? Desportista, mas isso não impede que algum aposentado possa ser o quê? Físico. Porque a banca não me disse, nem que sim, nem que não. Essa é a grande sacada. Vocês estão me entendendo? Para esse tipo de questão. Muito bem, eu fiz 2 desenhos, me parece razoável aqui. Ok, então agora eu vou para as alternativas. Nós vamos buscar, entre as alternativas, uma conclusão que precisa ser verdadeira. Isso a banca não dirá, é uma regra. Sempre a gente vai buscar uma conclusão verdadeira. Importante que vocês entendam uma coisa agora. Como é que eu vou saber que a conclusão de fato é a verdadeira? Eu preciso fazer essa leitura aqui, testar uma por uma, e eu preciso imprimir essa leitura tanto nesse viés quanto nesse viés. É necessário que seja nos dois, porque os dois são razoáveis. Estão me entendendo? Tanto esse é possível, quanto este. Então vamos lá. O que a banca me deu na letra A? Me ajudem a ver ali. Nenhum aposentado é físico. Olhando para cá. Nenhum aposentado é físico. Aqui fecha, gente. Aqui fecha. Não basta. Aqui fecha? Não. Então, não é a letra A. Vocês estão me entendendo? Porque não basta que feche nesse desenho. Esse desenho é tão razoável quanto este. E, no entanto, vocês vão ver que tem uma que fecha. Vamos para B? O que nós temos na B? Nenhum físico é aposentado. Nenhum físico é aposentado aqui, beleza? Mas aqui embaixo, qual a leitura que eu faço? Aqui é algum, né? Algum físico é aposentado. Então não é letra B. Estão compreendendo, gente? Vamos a C? Algum aposentado é físico. Tem algum aposentado que é físico aqui em cima? Não. Ah, professor, mas tem aqui. Mas não basta. Tem que fechar nos dois. Então, não é a C. Letra D. Algum físico é aposentado. A gente consegue ler algum físico aposentado em algum desenho? Lemos aonde? No de baixo, beleza? Mas leio no de cima. Percebe, gente, que eu não consigo ler algum físico aposentado. A leitura que eu faço aqui é nenhum físico aposentado. Então não pode ser a letra B. Mas aí eu quero chamar a atenção agora para aquilo que eu já havia comentado lá do início. Olha o que diz a letra E. Algum físico não é aposentado. Então, gente, reparem, nós queremos ver qual dos desenhos que mostra algum físico que não seja aposentado. Lembrando que algum é pelo menos um. Então, olhem para cá. Aqui fica bem visível, vejam. Algum físico não é aposentado. Se eu botar aqui, ele é aposentado, beleza? Mas esse físico aqui é aposentado? Não. Esse outro aqui? Esse outro? Não. Então, eu achei algum físico, até mesmo este. Algum físico que não é o quê? Aposentado. Estão compreendendo? Fechou aqui? Fechou. Lá em cima, tem algum físico que não seja aposentado? Tem. Esse físico aqui, eu te pergunto, ele é aposentado? Não. Esse físico aqui é aposentado? Também não. Esse outro físico aqui é aposentado? Não. O que surge uma confusão na mente da gente é assim,
Professor, mas calma lá. O que eu vou ler aqui não é que algum físico não é. Eu vou ler aqui que nenhum físico é. Está certo. Só que não é errado eu ler algum físico não é. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, resposta letra E para a minha questão. Naturalmente que aqui, como a gente excluiu as demais, dava mais segurança, né, para a gente marcar. Mas é bem comum nesse tipo de questão que a minha resposta, ela venha antes da E. E aí uma coisa que é muito importante. Para esse tipo de questão, está aqui um tipo de questão, gente, pela minha metodologia. Talvez algum outro professor não ensine desse jeito. Eu ensino assim porque, por convicção, eu acho que é importante. Para esse tipo de questão, diagramas lógicos, tu vais, entre as alternativas, tu vais marcar a tua resposta, mas tu vais excluir todas as demais. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Porque pode ocorrer o seguinte, de eu marcar uma resposta aqui, eu tenho 2 vieses, beleza? Eu fiz 2 vieses. Aí eu marco uma resposta e negligencio as demais. Só que se eu fosse seguir nas demais, eu chegaria aqui na letra B, por exemplo, e também teria a resposta. E não é porque a banca se equivocou, é porque estaria faltando o quê, gente? Um terceiro viés, por incrível que pareça. Haverá questões em que eu teria um terceiro viés que desempataria entre aquelas duas. Então é bem importante que a gente treine para dominar isso. Isso é tudo treino, gente. A gente vai treinando, vai pegando o jeito. Bom, mais uma. Quero que a gente veja agora. Questão número 1. Podemos? Sim. Não. Eu consigo, apenas com aquelas 2 frases, eu consigo montar 3, 4, 5 vieses. Esses 2 aqui são os mais simples que eu estou trazendo para vocês. À medida que a gente vai treinando, daqui a pouquinho mais, vai clarear mais. Mas isso independe. Normalmente a gente vai ter 2 frases. Eventualmente pode ser uma só. Mas a maioria das vezes são 2 frases e isto não impede que eu tenha 3, 4 vieses, enfim. Mas o mais comum é até 3, gente. Com 4, eu nunca vi questão nenhuma que exigisse 4 vieses, não. 3 já é razoável. Vamos dar uma olhadinha para a questão número 1 agora. Vamos estruturando ela. Vamos ver então. Se é verdade que alguns A são R e que nenhum G é R, então é necessariamente verdadeiro que... Muito bem. Gente, essa coisa do se é verdade, isso é meramente textual. Ou seja, a banca está partindo da ideia de que se isso que eu estou te dizendo é verdade, o que tu vais concluir? Mas ela podia ter dito diretamente assim, algum A é R, nenhum G é R, assim podemos concluir. Então aquilo ali é meramente textual, tá? O se é verdade que. Vamos lá, primeira escrita, alguns A são R. Como é que fica? Vamos lembrar, o todo é um dentro do outro. O que é o alguns, gente? Intersecção e o nenhum é separado, diz juntos. Beleza, então vamos lá. É alguns, né? Alguns A são R. Beleza? Visualizamos aqui, alguns A são R. Muito bem. Segunda premissa. Nenhum G é R. E eu preciso, então, desenhar agora nenhum G é R a partir daquele desenho que eu já tenho. Se nenhum G é R, onde que eu poderia ter G aqui, gente? Pode ser separado aqui do R? Pode? Pode. Nenhum G é R. Olha lá. Reparem, eu consigo ler nenhum GR aqui? Eu leio. Mas será que é só essa visão? Ou teria uma outra forma aqui também? Ponderem sobre o seguinte, uma coisa que é importante que a gente entenda. A banca, na primeira premissa, eu vou fazer um gráfico aqui para vocês entenderem. Leiam a primeira premissa aí, por favor. Alguns o quê? A são R, é isso? Gente, quem que ela relacionou na primeira premissa? A e R. Concordam comigo? A e R. Quem ela relacionou na segunda premissa? Estamos relacionando G e R. Beleza? Ok. Reparem, quem é que aparece nas 2 premissas aqui? O R aparece nas 2? Sim. O A aparece nas 2? Não. O G aparece nas 2? Não. Então, na verdade, entendam que no momento em que eu coloquei que alguns A são R e nenhum G é R, ela deixa liberdade para que eu veja sobre o que, gente?
sobre A e sobre G aqui. Ela não está falando sobre A e G. Então, reparem que, no momento que eu venho até aqui, coloco o G separadinho, não está errado. Afinal, nenhum G é R. Só que aí eu estou deliberando que nenhum G seja o quê, gente? A. Eu te pergunto, ela não falou sobre G e sobre A. Vocês me entenderam? Ela falou sobre A e R e sobre G e R. Ela não falou sobre A e G. Então, pode ser que seja desse jeito? Pode. Pode ser que nenhum A seja G, mas poderá ser que algum A. Vocês entendem? Então, eu preciso, novamente, partir do meu princípio aqui, olha lá, alguns A são R, e agora eu vou desenhar nenhum G é R, mas com uma visão diferenciada dessa. O fato de nenhum G ser R, naturalmente que eu não posso ter contato entre quem? Entre o G e o R. Mas o G e o A, algum problema? Não. Então, a mesma situação anterior. Ó. Olha onde eu vou trazer o G agora. Vou trazer aqui. Algum G pode ser A? Pode. A banca não me disse nem que sim, nem que não. Basicamente, pessoal, essas duas visões são as mais comuns, as que mais aparecem nas provas. Mas daqui a pouco a gente vai ver algumas outras questões em que a gente vai ter, aqui eu vou botar o G então, que a gente vai ter a necessidade de ampliar um pouquinho mais os vieses aqui. Esses dois são razoáveis. Vocês percebem que é a mesma situação daqui, na verdade, né? É análogo àquela ali, mesma ideia. Agora, entre as alternativas, a gente vai ver novamente qual é a conclusão. Lembrando que a conclusão vai ser aquela que eu consiga fazer a leitura tanto naquele desenho de cima quanto no desenho de baixo. Então, vamos lá. Vamos ver a letra A. Algum A não é G. Achamos algum A que não seja G, minha gente? Vamos ver. No desenho de cima, tem algum A que não é G? Tem. Ah, professor, mas o certo é que nenhum A é G, mas não é errado dizer algum A não é G. Certo, minha gente? Então, eu achei algum A que não é G? Achei. Mas não basta. Nessa de baixo, eu acho algum A que não seja G? Sim. Talvez alguns me digam, tá, professor, mas tem A que é G. Tem A que é G. Mas o que eu estou procurando é o quê? Algum A não é G. Então, eu quero ver se eu acho algum A que não seja G. E, de fato, eu acho que, gente, acho vários As que não são Gs. Então, eu marco a letra A. Marco a letra A. Beleza? Só que vou me dar por satisfeito? Não vou. O que eu tenho que fazer? Ler cada uma das demais e convictamente excluir. É muito importante fazer isso. Vamos ver a B? Beleza. Eu vou apagar aqui para não nos confundir, então. Vamos lá. O que diz a B, minha gente? Algum A é G. Achamos algum A que é G aqui embaixo? Aqui nós achamos. Aqui em cima tem algum A que é G? Não. Enxergam isso? Posso tirar fora? Posso. Letra B. Deixa eu ver. Não, agora é A. Sim, a letra C, perdão. Nenhum A é G. Temos nenhum A é G, pessoal, aqui em cima? Aqui em cima tem. E aqui embaixo? Não. Enxergam? Nenhum A é G? Não, impossível. Algum A é G aqui. Então não é essa a resposta. Letra D. Algum G é A. Achamos algum G que seja A em algum dos desenhos? Algum G é A. Tem aqui? Até tem, mas tem lá em cima? Não. E aí uma coisa que é importante. Tanto faz a ordem, pessoal, com que eu vou olhar, desenho de baixo ou de cima. Mas uma coisa é certa. No momento que eu faço a leitura, se ao buscar naquele primeiro viés eu não acho, eu não preciso mais nem perder tempo olhando no outro. Compreendem? Tem que fechar nos dois, né? Letra E, nenhum G é A. Aí eu olho aqui em cima. Aqui está razoável. Nenhum G é A. Mas aqui embaixo, tem algum G que seja... Nenhum G é A, gente? Não. Tem algum G que seja A, portanto, não é a letra E. Estão me entendendo, gente? Está indo? Pessoal de casa, espero que estejam acompanhando aí. Vamos adiante. Vamos aos pouquinhos ampliando o grau de dificuldade. Deixe-me ver. A questão 3 é interessante. É um pouquinho diferente. A análise das alternativas, mas ainda assim a montagem aqui é a mesma coisa. Uma questão de diagramas.
Vamos fazer a 3, então. Suponha que todos os professores sejam poliglotas e todos os poliglotas sejam religiosos. Pode-se concluir que se, aí vem o se já no texto, João é religioso, João é poliglota. Pedro é poliglota. Vamos entender isso aqui. Primeiro, desenhar. Gente, como é que fica todos os professores são poliglotas? Vocês entendem que ela traz o seja, mas é pelo português, né? Suponha que, né? Mas a ideia é uma frase afirmativa ali. Então, como é que é o todos? Vamos lembrar como é que é o desenho para todo? Um vai dentro do outro. O primeiro, lembra, ó, todo A é B. O primeiro nome é interior, o segundo é exterior. Todo A é B. Beleza? O primeiro nome é o que vai dentro. Então, me ditem a frase aí. Suponha que todos o quê? Vamos lá. Como é que fica então? Aqui dentro eu tenho os professores e um pouco mais amplo eu tenho os poliglotas. Visualizam isso? Suponha que todos os professores... Ó, se esse cara aqui ele é professor, ele é poliglota? Ele é. Todo professor é poliglota. Isso não quer dizer que todo poliglota seja professor. Compreende, gente? Da mesma forma, olha aqui, para ficar bem visível isso. Todo gaúcho é brasileiro. Concordam comigo? Se o cara é gaúcho, é brasileiro? É. Se o cara é brasileiro, ele é gaúcho? Pode ser, mas pode não ser. Então, a mesma coisa aqui. Se o cara é professor, ele é poliglota. O que mais agora? Qual é a segunda premissa que ele supõe? Então a gente precisa agora garantir que todo poliglota é religioso. Como é que vai ser isso? Onde é que estão os poliglotas? Não é tudo isso aqui? E ele é o primeiro nome, então ele é o que tem que estar o que agora dentro? Então ele tem que ter um mais amplo ainda, concorda? Porque, vejam, sempre que eu tenho, gente, o todo, olha aqui, todo gaúcho é brasileiro. Esse primeiro nome é o que vem antes e o outro é o que vem depois, é mais amplo. Então agora, no momento que ela diz, suponha que todos os poliglotas sejam religiosos, eu tenho que pegar esses poliglotas e mais amplo ainda eu tenho o que agora, gente? Os religiosos. Enxergaram isso? E aí eu quero chamar atenção para um detalhe. Quantos vieses vai ter essa questão? Um só. Professor, mas como é que eu sei que é um só? Vou te dar a dica. Entenda uma coisa aqui. Turma, reparem por favor aqui. Há dois tipos de quantificador. Existe quantificador universal, existe quantificador existencial. O universal, por sua vez, tem afirmativo e tem negativo. O afirmativo é o todo, o negativo é o nenhum. Mas eles todos me dão uma ideia de ser o quê? Universal, porque é totalidade. Todo gaúcho é brasileiro. É totalidade? É. Nenhum gaúcho é babaca. Também é totalidade? É. Não existe gaúcho. Percebe que é uma totalidade, ainda que seja uma conotação negativa, mas é totalidade. Então é universal. Agora, o que não é universal? É o meio termo. O que é entre o todo e o nenhum? É o algum. Esse é o existencial. Então entenda uma coisa. Para efeitos de diagrama, gente, sempre que meu problema, ele traga apenas universais, eu vou ter um único viés. Qual é o primeiro que ele trouxe aqui? Não era todo? Todo não é universal? E qual é a segunda frase? É o que de novo? Não é todo de novo? Então eu só tenho quantificadores universais das minhas falas. Eu vou ter um único viés. O problema que amplia aqui é quando aparece, sabe o que, gente? Entre as frases aparece o algum. Se aparecer o algum, não tenha dúvida, vai abrir as possibilidades. Aí tu vai ter que desenhar mais. Mas tem que ter pelo menos uma frase com algum. Nessa não tem nenhum. Da mesma forma, reparem uma coisa aqui. Como é que ficaria, me ajudem lá, se eu disser para vocês, todo gaúcho usa bombacha? Como é que fica aqui, gente? Todo gaúcho usa o quê? Bombacha. Concordam? Agora o seguinte, nenhuma pessoa que usa bombacha come macarrão. Como é que fica isso? Nenhuma pessoa que come bombacha, o
que come bombacha, ficou ótimo agora. Que usa bombacha, come macarrão. O nenhum não tem que ser separado? Olha lá. Todo gaúcho usa bombacha, nenhuma pessoa que use bombacha, que usa bombacha, come o quê, gente? Macarrão. Pronto, eu só tinha quais os quantificadores? Todo e nenhum. O que eu vou ter aqui, gente? Uma única visão. Porque só tenho todo e nenhum. Sim. Mas, por exemplo, se for, nenhum professor é poliglota, tá? E nenhum poliglota é brasileiro. Sim. Daí, tipo, não poderia ter algum poliglota. Entendi a tua colocação. Tudo bem. Só que as bancas, por incrível que pareça, não trazem isso. 20 anos. Nunca vi. Mas eu entendi o que tu quis dizer. O fato desse não estar ligado com aquele último lá, poderia até ter sim, mas elas não trazem isso. Por incrível que pareça, não trazem. Então fica tranquilo. Com raríssimas exceções, a gente pode ter, eu acho que até temos alguma questão em que a gente só vai ter o todo e o nenhum, e a gente vai precisar de mais um viés. Mas aí eu esclareço ali, é um caso bem específico depois. Via de regra, se eu só tenho universal, eu vou ficar com um viés só. E dá para resolver, vocês vão ver. Bom, muito bem. Agora, quando aparece o algum, gente, é o algum que encrenca a minha vida. Pelo seguinte, quer ver uma coisa? Olha aqui. Eu tinha dito que todo gaúcho usa o quê? Bombacha, beleza? Agora eu digo para vocês assim. Algumas pessoas que usam bombacha usam também o pala, sabe o pala? Beleza. O algumas. Então eu tenho que ter um algum agora entre o quê? Bombacha e pala. Aonde que eu botaria isso? Pode ser por aqui? Pode. Concordam comigo? Algumas pessoas que usam bombacha também usam o quê? O pala. Mas eu não poderia ampliar esse meu algum aqui, pegando inclusive os gaúchos lá? Poderia. Aí poderia ter esse viés, poderia ter esse daqui também, ó. Gaúcho, bombacha. Eu continuo tendo alguma pessoa que usa bombacha, usa também o pala. Mas nada impediria que alguma dessa pessoa fosse o quê, gente? Gaúcha, ou não. Mas por que apareceu essa encrenca aqui? Porque apareceu entre as minhas falas, qual o pronome aqui, gente? Algum. Então, o algum, ele vai encrencar a minha vida. Sempre. Beleza? Quando a gente não tiver o algum, fica seguro que um viés é razoável. Vamos dar uma olhada nessa, então. Então, eu só tenho esse viés. Agora, eu preciso, entre as alternativas, ver qual é a resposta, então. E aí eu preciso que vocês entendam uma coisa. Como é que se analisa isso? Ele diz assim, então. Pode-se concluir que se João é religioso, João é poliglota. Então, entendam uma coisa. O que a gente precisa é, no momento, a primeira fala que ele traz aí, eu preciso fazer uma marcação ali. E com base nisso, eu vou ver se a segunda frase dá para eu concluir a partir da primeira fala. Qual é a primeira fala que ele me diz, gente? João é o quê? Religioso. E aí João é poliglota. O que vocês me dizem? O fato de o João ser religioso garantiria que ele é poliglota, gente? Não. Reparem que o João, religioso, ele até poderia, porque tudo aqui é religioso. Mas vejam, João é religioso. Eu botei o João aqui. O João é religioso, gente? É. Ele é poliglota? Não, não necessariamente. Estão me entendendo? Então a letra A está descartada. Nós precisamos achar uma resposta que seja realmente conclusiva. O que a gente tem na B? O que a banca me diz na B? Pedro é o quê? Poliglota. E aí ele é professor. O fato de o Pedro ser poliglota garante que ele é professor, gente? Sim ou não? Não. O Pedro, tá, professor, mas ele pode, ó. Aqui está o Pedro, ó, ele é poliglota. É uma possibilidade, gente. Mas no momento que eu boto o Pedro aqui, eu estou também lendo a primeira parte, que diz o quê? Pedro é poliglota. E nem por isso ele é o quê? Professor. Estão me entendendo? É da mesma ideia que isso, ó. Gente, todo gaúcho é brasileiro. Aí eu digo assim para vocês, Pedro é gaúcho, Pedro é brasileiro. Ah, não tenha dúvida. Pedro é gaúcho, Pedro é brasileiro. Agora eu digo assim, João é brasileiro, João é gaúcho. Não. O fato de o João ser brasileiro não garante que ele é dessa mesma ideia. Beleza? Então a B também não serviu. Será que a C serve? O que diz a C, gente? O Joaquim é religioso, Joaquim é professor. O que vocês me dizem? Fato de o Joaquim ser religioso garante que ele seja professor? Não, de jeito nenhum. D. Antônio não é professor. Antônio não é religioso.
Confere? Antônio não é professor. Se ele não é professor, ele não pode estar aqui, concordam? Ele poderia estar aqui? Vejam, Antônio não é professor. Poderia. Antônio não é religioso. Tem como não ser religioso, gente? Aqui uma coisa que é importante que a gente entenda. O fato de o Antônio, vamos ver, talvez essa questão até seja, eu não lembro bem dela, estou lendo agora com vocês aqui. Antônio não é professor, então ele não pode estar aqui. Ele pode estar aqui? Pode. Beleza. Ele pode estar aqui também, gente? Pode. Poderia estar em qualquer lugar. Existe conjunto vazio nesse tipo? Não. Conjunto vazio, não. O que existe é o seguinte. O fato de o Antônio não ser professor, o Antônio poderia estar aqui. Pode estar em qualquer lugar que não seja aqui. Ele poderia estar, inclusive, aqui. E aí, nesse caso, ele não seria nem o quê? Religioso. Mas é uma possibilidade, não quer dizer que ele não seja. O que a gente precisa achar é uma resposta que seja conclusiva, que seja cabal, categórica. Eu fiquei na dúvida aqui na D. Vamos dar uma olhadinha na E? O que a branca traz na E, gente? Cláudio não é o quê, gente? Religioso. Cláudio não é poliglota. Repare, se o Cláudio não é religioso, aonde eu posso botar o Cláudio? Ele pode estar aqui? Lembrando que tudo isso aqui é religioso. Ele pode estar aqui? Não. Concorda? Aqui? Também não. E aqui pode? Também não. Então o Cláudio tem que estar onde, gente? Aqui. Cláudio não é religioso. E aí o que ela diz agora? Cláudio não é o quê? Seguramente. Vocês estão enxergando? Se o Cláudio não é religioso, ele tem que estar aqui fora. Naturalmente que ele não vai ser poliglota, também não vai ser o quê? Professor. E isso é conclusivo. Letra E. Vamos voltar na D, porque tinha ficado a dúvida ali. A D dizia o seguinte: Antônio não é professor, Antônio não é religioso. Não, gente. Ainda que o Antônio não seja professor, ele pode ser religioso? Pode. Não é categórico, eu não posso dizer que ele não é, a partir daqui. Ficou claro? Não sei se... Tranquilos? Ok? Então, a letra D também está descartada. Portanto, a resposta aqui fechou na... Eu acabei riscando, era a letra E, né? Que era a nossa resposta. Muito bem. Vamos adiante? Vamos ver mais? Agora, o que a gente pode ver aqui? Vamos ver. Questão número... Vejamos... Questão 5. Vamos dar uma olhadinha na 5. Isso é um pouquinho diferente nessa questão, é a análise do desenho. Ao invés de pintar, gente, colorir, eu só fiz as rachuras aqui, mas é a mesma ideia. Vamos ver o que a banca diz. Os dois círculos abaixo representam, respectivamente, o conjunto S dos amigos de Sara. Então, aqui estão os conjuntos, nesse conjunto aqui, desde aqui até lá, os amigos da Sara. O conjunto P, portanto, representa os amigos de Paula. É isso, né? Sabendo que a parte sombreada do diagrama não possui elemento algum. Então, temos que saber qual a resposta aqui. Uma questão, talvez um pouquinho mais fácil que as demais, né?
é mais analítica, com base... O desenho já está feito, né? Então agora eu vou fazer a interpretação. O que eu enxergo ali? Vamos ver a resposta aqui. Na letra A, todo amigo de Paula é também amigo de Sara. Dá para garantir isso? Onde é que estariam os amigos da Paula? Me ajudem, por favor. Os amigos da Paula têm que estar dentro desse espaço aqui. Concordam comigo? Mas reparem uma coisa. Tem alguém nesse espaço aqui? Então, os amigos da Paula, os que são amigos dela, têm que estar concentrados aonde, gente? Tem que estar aqui. Porque para ser amigo dela, não tem que estar aqui dentro? Só sobrou esse espaço aqui. Só que estando aqui também é amigo de quem? Então, podemos dizer que todos? Sim. Todos os amigos de Paula são também amigos de quem, gente? De Sara. No entanto, eu vou ler as demais para excluir. Uma coisa importante. Ficou visível? Todos enxergam isso, gente? Muito bem. Ok. O que diz a B? Todo amigo de Sara é também amigo de Paula. Todos os amigos da Sara são amigos da Paula? Tem algum que não seja? Tem. Esse amigo da Sara que está aqui, ele é amigo da Sara? É, naturalmente é. Mas ele é amigo da Paula? Não. Então, todos não. Podemos excluir a letra B. Letra C. Algum amigo de Paula não é amigo de Sara. A Paula tem algum amigo que não seja amigo de Sara, gente? Os amigos da Paula estão concentrados aonde? Aqui, porque aqui está claro que não tem nenhum. Então, estando aqui também é amigo de quem? De Sara. Fechou? Então, algum amigo de Paula não é amigo de Sara? Não. Nenhum amigo de Sara é amigo de Paula. Nenhum? Ou tem algum amigo da Sara que seja amigo da Paula? Tem algum ali. Letra E. Nenhum amigo de Paula é amigo de Sara. Nenhum amigo de Paula é amigo de Sara? Não, impossível. A gente viu que todos não são. Muito bem. Ok. Então, uma questão um pouquinho diferente. Mais fácil essa, talvez? Mais visível? Muito bem. Ok. Vamos ver mais uma agora. Eu quero que a gente veja agora a questão número 7. Dê uma olhadinha na 7. Vamos ver. Todos os marinheiros são republicanos. Aqui só tem uma premissa, só tem uma frase. Vamos desenhar, então? Quem vem dentro e quem vem fora aqui no desenho? Porque todo é um dentro, né? Todos os marinheiros são o quê? Republicanos. Então, sempre na mesma ordem da escrita, né? O primeiro nome é o que vem dentro, representa esse conjunto interior, o interior, e o R é aquele que é mais exterior ali, que é o segundo nome. Sempre desse jeito. Essa questão, pessoal, ela trabalha, ainda que mais para a parte de conjuntos aqui, a gente entender o que significa estar contido ou contém, que é a mesma ideia, né? Mas ela pode ser utilizada com os diagramas, então achei por bem trazer essa questão aí. O que é importante que a gente entenda aqui? Gente, quem é que contém quem aqui? São os marinheiros que contêm os republicanos ou são os republicanos que contêm os marinheiros? Os de fora contêm os de dentro. Os de dentro, como é que eu posso ler eles? Estão contidos. Então, aprendam bem essa escrita aí, né? Estar contido e conter. Então, contém é o de fora. O grupo dos brasileiros contém o grupo dos gaúchos. Mas o grupo dos brasileiros não está contido. Vejam, ele é maior, ele contém. Agora, os gaúchos, a gente contém os brasileiros? Não. Os gaúchos, o quê? Estão contidos. Beleza? Essa é a ideia. Então, qual é a resposta, gente? Que letra, por favor? É a letra? É a B? O conjunto dos republicanos contém o conjunto dos marinheiros. Letra B.
A letra A não, vai dizer o contrário, vai dizer que os marinheiros contêm os republicanos. Na C, o que vai dizer? Todos os republicanos são marinheiros, gente? Não. Visualizam isso? Tem vários republicanos que não são marinheiros. Letra C está descartada. Algum marinheiro não é republicano? Também não, porque todo marinheiro... Enxergam, gente? Beleza? Nenhum marinheiro é republicano. Impossível. Beleza. Bom, mais uma então. Agora, deixe-me ver. Questão número 12. Vamos dando uma olhadinha na 12. Quero chamar a atenção na 12 para um detalhe. A banca diz, então, alguns filósofos são matemáticos e não é verdade que. Tome cuidado com não é verdade que. Gente, se eu tenho não é verdade que, eu não posso fazer aquilo que está escrito ali, porque afinal aquilo não é verdade. Então eu tenho que fazer o quê? Negar aquela sentença. O não é verdade que é uma ideia de negação. E aí vamos ter que lembrar agora da aula de negação. Aqueles que não assistiram, a gente fala a regra aqui agora, por favor. Vamos lá, então. Qual é a primeira premissa? Leiam aí para... A primeira, ela não diz que não é verdade, então eu vou anotar. Qual é o primeiro desenho, portanto? Beleza. Então a gente vai ter aqui uma intersecção entre filósofos e matemáticos. Muito bem. Então, alguns... O desenho é esse. Agora, o que não é verdade? Me ajudem lá. Deixa eu anotar o não é verdade assim, então. Não é verdade é uma ideia de negação. Se eu tenho, gente, alguém diz assim, não é verdade tal coisa, então eu tenho que negar essa frase. Vejam, eu vou dizer para vocês assim, não é verdade que o Renildo é médico. Não é verdade que o Renildo é médico. O que eu posso concluir? O Renildo é médico, gente? Não. Eu vou estar negando, eu direi o quê? Renildo não é médico, afinal não é verdade que o Renildo seja médico. Por isso eu tenho que negar essa frase. Então vamos lá. Qual é a frase que eu quero negar mesmo? Nenhum aposentado é desportista, é isso? Beleza. Nenhum, eu vou botar aqui, A é desportista. Eu quero negar essa frase. Vamos lembrar? Como é que a gente nega quantificador aqui nenhum, gente? A gente troca por algum. Eu li errado? Perdão. Eu li a de cima. Então, vamos lá. Não é verdade que... O que não é verdade aqui? Vejamos. Algum, é isso? Que algum poeta é matemático, é isso? Beleza. Como é que se nega, gente? O algum troca por o que mesmo? Por nenhum. Então, essa é a regra. Tem um quadro, pessoal, quando a gente trabalha as negações, só para vocês darem uma lembradinha. É esse daqui. Quem não assistiu ainda, procure assistir em algum momento a aula Negações de Proposição. Então, sempre que se quer negar as categóricas, a gente usa esse quadro aqui. Funciona assim. Se eu quero negar uma frase desse jeito, eu nego desse jeito aqui. Se eu quero negar uma frase dessa forma, eu nego dessa forma. Só que se a frase for dessa forma e eu quero negá-la, eu nego dessa. Então, sempre na linha. Se for daquele jeito, eu nego aqui. Se for aqui, eu nego ali. De lá, eu nego aqui. Mesma ideia. Então, a frase que a gente tem agora aqui é o quê? Algum professor é matemático. Então, reparem que a forma que nós temos para negar algum é trocar o algum por o quê? Nenhum, mas a minha frase permanece intacta. Eu só troco o algum por
nenhum. Então, quando a banca diz que não é verdade que algum poeta é matemático, eu devo entender o quê, gente? Que nenhum poeta é matemático. E é esse desenho aqui, portanto, que eu vou fazer. Porque a frase verdadeira é aquela ali. Entenderam isso? Então, tomar cuidado, porque a banca trouxe uma ideia de negação nessa questão. Hein? Trouxe uma frase que, claramente, ela me disse que não era verdade. Portanto, eu tinha que negar. Então, o desenho que eu vou fazer agora aqui é para nenhum poeta é matemático. E como é que fica nenhum poeta matemático? Aonde que eu vou botar os poetas? Pode ser separado aqui? Mas poderia ser onde também? Poderia ser aqui também, lembram? Duas possibilidades. Então vamos lá. Poeta, nenhum poeta é matemático. Vou desenhar de novo. Alguns físicos são matemáticos e nenhum poeta é matemático. Beleza, aqui os poetas não são nem matemáticos nem físicos. Mas o fato de nenhum poeta ser matemático não me impediria que algum poeta pudesse ser o quê, gente? Físico. A banca não fala sobre poetas e sobre físicos. Então pode ser que não seja, que de fato não tenha nenhum, mas pode ser que tenha algum. Digo mais, poderia até ser todo, a gente não sabe. Mas esses dois vieses aqui são razoáveis para a gente poder resolver. Tranquilos? Todos entendem isso? Ok? Vamos para as alternativas, então, agora. Letra A. O que a gente tem na A? Por favor, alguém me diga. Algum filósofo é poeta? Algum filósofo é poeta? Sim. Sim? Temos? Sim. Aqui sim, né? Mas e lá? Não. Gente, dá para dar umas dicas aqui para vocês. Vamos dar uns bizus para facilitar a vida também. Eu quis fazê-lo só agora porque eu queria que a gente tivesse um pouquinho mais do entendimento e desenhar isso. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente fala isso aqui, por favor, reparem lá. Algum A é B, beleza? Como é que eu desenho algum A e B? Eu tenho que ter uma intersecção entre quem? Entre A e B. Se eu digo para vocês, algum B é A, muda o meu desenho ou pode ser o mesmo desenho? Pode ser o mesmo. Ah, professor, não tem que botar o B primeiro aqui e o A lá? Não. Eu quero ler que algum B é A. Tem algum B que seja A? Tem. Tem algum A que seja B? Tem. Então, gente, essas frases aqui, elas são equivalentes. Vocês concordam comigo que tanto faz essa ou aquela? É o mesmo desenho? Então, uma dica que eu vou te dar. Quando a gente vai entre as alternativas, essa coisa do algum, eu posso observar o seguinte. Se eu tiver uma frase com algum aqui, que misture dois elementos, e uma outra que seja o mesmo algum, só troque os elementos de lugar, eu posso excluir as duas. Por quê? Porque elas são equivalentes. Então, como é que eu poderia ter duas frases verdadeiras? Não vai fazer sentido. Vocês estão entendendo? Então dá para fazer isso. É uma dica. Facilita. Repare, o que ele sugere na letra A mesmo? Algum filósofo é o quê, gente? Poeta. Olhem a B. Ele não trocou as duas só? E é o mesmo algum? Eu posso riscar o quê? A e a B. Não tenha dúvida. Não vai ser a resposta. Compreendem isso? Outra coisa. O nenhum, será que dá também? Eu digo assim para vocês, olhem aqui. Nenhum A é B. Como é que é o desenho para nenhum A é B? O A e o B tem que ser juntos ou separados? Separados. E aí eu digo para vocês agora, nenhum B é A. Muda ou é o mesmo desenho? É o mesmo. Nenhum A é B. Nenhum A é B. Nenhum B é A. Nenhum B é A. Posso também? Posso. Então, se tu tiveres nenhum com as trocas dos elementos entre si, tu pode excluir as duas, porque nenhuma vai ser a resposta. Não sei se a gente tem isso nessa, mas é bem comum aparecer. Aí fica fácil de resolver. O que diz na sequência agora? Nenhum poeta é o quê? Filósofo. E depois, gente? Nenhum filósofo é poeta. Não estão só trocados? E é com nenhum? Tu pode tirar. Só sobrou o quê, gente? Está resolvida a questão. Então, muitas delas, a banca dá essa
facilidade aí pra gente. Mas isso é regra? Sim, tu sempre pode. Agora, toma cuidado com o seguinte. O único que não admite a troca é o quê? É o todo. Todo A é B, todo B é A? Nananina, não. Tomem cuidado. O todo não dá. Agora, o algum dá? Sim. O nenhum dá? Dá. É a mesma coisa. Certo? Se eu tenho, e repetindo então, se eu tenho frases com nenhum, apenas trocando, agora tem que ser os elementos iguais, gente. Não é, nenhum A é B, nenhum B não é A, coisa do tipo, começou a aparecer não, toma cuidado. Tem que ser exatamente os mesmos elementos permutando. Isso serve para nenhum e serve para algum. Aí dá para excluir. É, tipo isso. Certinho, gente? Muito bem. Então, a gente conseguiu, de uma maneira mais rápida aqui, marcar qual a resposta para essa questão. A letra E. E não precisamos nem ler, não tenha dúvida. Uma das 5 é a resposta, é a letra E que é a resposta. Certo, minha gente? Vamos adiante? Vamos ver mais? O que eu quero que a gente veja agora? Agora a gente pode ver a número, vamos ver. A 14. Vamos dar uma olhadinha na 14. Aqueles nomes ali, gente, não te preocupa, bota a inicial, a primeira letra. Ou as duas primeiras. Olha lá, todos os Ma são Thor. Não precisa te preocupar com o nome é o de menos. Ainda que tu não saiba o que aquilo ali significa, nem eu sei, vou ser sincero. Acho que isso é da mitologia, mas não tenho certeza. Nascerontes, Tornodoro, não sei. Ou pode ser a Branca mesmo que criou esses nomes. Vamos dar uma olhadinha então? Como é que fica o desenho para todos os Ma são Thor? Eu tenho aqui os Ma e todos eles são Thor. Certo, minha gente? Todos os Ma são Thor. Tá, mas agora o segundo desenho. O que a gente sabe? Alguns o quê? Alguns macerontes são momorrengos. Eu tenho que ter alguns Ma que são Mó. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter uma intersecção entre esses Ma e os Mó. Não é isso? A dúvida é, eu vou ter que ter uma intersecção aqui. Mas vai lá para fora ou fica aqui dentro? A Branca não me falou. Concordam que surge uma dúvida aqui? Eu estou na dúvida. Se eu estou na dúvida, é justamente porque pode ser as duas coisas. Pode ser isso aqui? Olha lá. Pode, claro que pode. Alguns macerontes são momorrengos. Ah, não, professor, mas esses momorrengos têm que ir lá para fora. Quem foi que disse? A Branca não me disse. Mas não me disse que não. Entendem isso? E é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Surge a dúvida. Se surgiu a dúvida, gente, é por quê? Porque então eu posso ter um segundo viés. Olha isso aqui. Pode ser assim? Pode. Eu continuo tendo que alguns macerontes são momorrengos, mas isso não impede que eu tenha algum momorrengo que não seja o quê? Torminodoro. Quanto aos macerontes, eu não tenho como fazer, porque todo maceronte é torminodoro. Mas o fato dos momorrengos, alguns serem macerontes, não quer dizer que todos eles estejam aqui. Pode ser, sim, mas pode ser que não. Ok? Então é isso. Deixa eu fazer uma enquete aqui entre vocês. Para vocês, qual o viés que parece mais razoável aqui? O de cima ou o de baixo? Sim, a gente já sabia disso. Mas em termos de desenho, o que veio a primeiramente de vocês? Fazer esse ou fazer esse? Esse aqui, provavelmente. Né?
Mas é importante que a gente entenda que aquele lá é tão razoável quanto esse. Por quê? Porque a banca não falou sobre momorrengos e torminodoros. Ela não disse. Mas a gente tem esse hábito de entender que isso aqui seria mais razoável. Mas não, pode ser aquele lá. Estão entendendo? Essa é a jogada aqui. Porque a banca me disse assim, que todo, talvez seja, pelo fato dela ter dito que todo maceronte é torminodoro, e ela não ter dito isso me dá a ideia de que os momorrengos podem não ser torminodoro algum. Mas ela não disse. Se ela não disse, podia ser que todos fossem. Ou poderia ser que alguns não fossem. Uma coisa é certa, esses macerontes que são comuns com os momorrengos, naturalmente que isso aqui vai ser torminodoro. Não tem como não ser. Mas eu posso ter uma parte que não é. Ou não. Certo? É justamente isso que a gente precisa entender. Que a gente vai ter mais de um viés aqui. Por quê? Porque simplesmente entre as falas apareceu o quê, gente? O algum. Se tem algum, vai abrir essa possibilidade. Vamos ver então as alternativas. Todos os momorrengos são torminodoros? Nesse viés aqui, todos são. Todos os momorrengos são torminodoros. Mas nesse de baixo? Não. Então eu consigo, pelo viés de baixo, eu consigo ver que A não é a resposta. Fechou? Letra B. Alguns torminodoros são momorrengos. Achamos algum torminodoro que seja momorrengo aqui em cima? Sim ou não? Entenda uma coisa, gente. Tudo aqui dentro é torminodoro. Concorda comigo? Aqui é torminodoro? É. Sim. Aqui é torminodoro? É. E aqui é torminodoro? É. Eu quero fazer uma coisa que é importante que a gente entenda aqui. Eu vou apontar aqui, vocês me dirão o que a pessoa é. Se é torminodoro, se é momorrengo, se é maceronte, se é os três. É importante enxergar isso. Esse cara que está aqui, ele é o quê? Torminodoro. Só torminodoro? Sim, só torminodoro. Esse cara que está aqui, o que ele é? Ele é torminodoro? É, porque tudo aqui dentro é torminodoro. Mas ele é maceronte? É. Ele é momorrengo? Não. Então é isso que a gente tem que enxergar. Esse cara que está aqui é o quê? É torminodoro? É maceronte? É momorrengo? É. Esse cara que está aqui é o quê? Torminodoro. Só. Visualiza? Esse cara que está bem aqui, ó, nesse pedacinho aqui, eu vou botar um pontinho para você. Aqui. O que ele é? Torminodoro. Apenas. Agora, esse cara que está um pouquinho mais para cá, o que ele é? É torminodoro, mas também é o quê? Momorrengo. Eu tenho que enxergar isso. Beleza? Então, a banca me disse agora na B que como é que ele disse? Alguns torminodoros são momorrengos. Vamos ver se a gente acha. Olhem para cá. Esse torminodoro que está aqui, ele é momorrengo? Sim. Então, eu achei algum que seja. Esse torminodoro que está aqui é momorrengo? É. Achei algum? Achei. Algum. Letra B. Achei. Fechou nos dois. Estão entendendo, gente? Algum. Né? Beleza. Então, vou apagar agora aqui. Vamos para C. Todos os torminodoros são macerontes? Não, claramente não. Todos os torminodoros são macerontes? Não. Alguns a gente viu que são, mas não são todos. Eu tenho vários outros torminodoros que não sejam. Falei nesse viés. Não preciso nem olhar o de baixo já. Vamos para D. Alguns momorrengos são pássaros. De vez em quando as bancas têm isso, né? Verdadeiro ou falso? A gente costuma dizer, falso. Não, isso é uma inconclusão. Anotem do ladinho aí. É inconclusivo. Eu não sei. Pode ser que sejam. A banca não eximiu-se de falar sobre isso. Entendem, gente? Então, inconclusões. Nunca vão ser resposta, né? Mas é inconclusivo. Último. Todos os momorrengos são macerontes, gente? Não, a gente sabia que eram alguns, né? Beleza. Muito bem. Então, a resposta está ali na B. Vamos ver o que mais agora. Agora eu quero que a gente veja a número... A 17. Vamos dando uma olhadinha na 17.
Tomar cuidado que essa questão ela quer a incorreta, né? Então, a gente vai achar 4 que são corretas, uma delas apenas não é conclusiva. É a que a banca quer, que seja incorreta. Estão conseguindo montar? Vai ter mais de um viés ou não? Vai, né? Tem algum entre as falas? Tem. Quero chamar a atenção para um detalhe. Se eu digo assim para vocês, algum A é B, o desenho vai ser o quê? Intersecção. Aí eu digo, algum A não é B, o desenho também é intersecção. Mesma coisa. Tá? Tanto para a leitura afirmativa quanto negativa, reparem, algum A é B. Tem algum A que seja B aqui, gente? Tem. Algum A não é B? Tem. Tem algum A também que não seja B. É o mesmo desenho. Tá? Então, mesmo quando for uma frase do algum com uma negativa, o desenho ainda é intersecção. Não faz nenhuma diferença. Vamos ver os desenhos? Qual é a primeira? Todo o quê? Todo... Tá, beleza. Como é que eu posso desenhar isso? Quem é que vai dentro de quem? O matemático sabe o verbo saber, não tem problema nenhum. Vamos lá. Todo matemático sabe o quê? Física. Então, gente, se o cara é matemático, ele sabe física? Sabe. Mas tem várias outras pessoas que sabem física e nem por isso são o quê? Matemáticos. Mas todos, se o cara é matemático, ele sabe física. É isso que a banca está me garantindo. Todo. E agora, a outra fala. Tá, como é que vai ser isso? Tem que ter uma intersecção entre o quê? Médicos e os que sabem física. Beleza. Deixa eu botar matemáticos assim para ficar mais fácil. Pode ser assim? Lê tua premissa e vê se dá para ler aqui. Há médicos que... Tem médico que não sabe física aqui? Tem. Então tá certo. Mas será que é só essa leitura ou eu posso ter um outro viés ainda? Sobre quem que nós não falamos aqui, gente? Sobre médicos e o quê? Que discriminação é essa? Nós estamos dizendo que nenhum médico é matemático. Mas não pode ter algum médico matemático? Pode ser que sim, não sei. Estão me entendendo? Então vamos lá. Todo matemático sabe o quê, gente? Física. Concorda? Mas há médicos que não sabem física. Olha isso. Eu continuo tendo médicos que não sabem física, mas se algum não sabe, algum poderá saber. E algum poderia, inclusive, ser matemático, que sabe física. Concorda? É isso aí. Beleza. Entre as alternativas, não esqueça agora. O que a gente vai buscar é a correta ou é a incorreta? Incorreta. Da mesma forma, a mesma coisa. Tu vais procurar aquela que seja incorreta, mas tu vai excluir as corretas. Tem que ter 4 corretas aí. Vamos ver na letra A. O que ele diz aqui? A, ele já traz o A lá no enunciado, né? Então ele está dizendo que a gente é incorreto concluir que há médicos que não são matemáticos. Há médicos que não são matemáticos, gente? Aqui tem médico que não é matemático? Tem. Esse que está aqui não é. Aqui tem médico que não é matemático? Tem. Esse não é, aquele também não é. Então, isso é incorreto ou é correto concluir isso, gente? Que há médicos que não são matemáticos. É correto? Concordam? Serve? Não. Vocês estão me entendendo? A gente quer o que é incorreto, mas isso é correto. Eu consegui, ao contrário das outras questões. Lembra que nas demais a gente só marcava quando conseguia fazer a leitura nas duas? A questão agora é a seguinte: se eu fizer a leitura nas duas, eu vou fazer o quê? Eu vou excluir, porque não é o que eu quero. Eu quero incorreto. Fechou? Letra B. Vamos ver aqui. Há médicos que são matemáticos. Tem médico que é matemático aqui, gente? Que tem, beleza? Consegui. Aqui tem. Aqui não tem. Então eu não consegui nos dois. É correto, portanto, isso? Não. O que é que eu vou marcar? Aí é a minha resposta. Mas vou ver as demais.
Entenderam por que isso é incorreto? Porque falhou em um dos viés, então não é algo de fato correto. Mas vamos para as demais? Vamos ver a C. Há médicos que sabem física. Tem médico que sabe física, gente? Aqui em cima tem. Tem. Ainda que tem aqueles que não sabem, mas tem os que sabem. Aqui tem também? Tem. Achei nos dois? Sim. Pessoal de casa, posso marcar? Vocês não têm como me responder, né? Mas posso marcar porque eu achei nos dois. Letra B. Há físicos que são matemáticos? Tem físicos que são matemáticos, gente? Tem. Esse físico aqui é matemático? É. Esse físico aqui é matemático? Esse aqui não é, mas eu estou buscando algum que seja, e eu acho que seja. É a resposta? Não, a gente está buscando agora, na verdade, só excluir. Há físicos que são médicos. Tem físico que é médico? Sim ou não? Aqui em cima? Tem. Tem físico que é médico? Tem. Portanto, de fato, a letra B era a única que era incorreta. Mas de vieses, quer dizer? Sim, podemos. Sim. Vamos dar uma olhadinha na 13. Vamos ver? Qual a primeira premissa? Por favor, me diga aí. Se é verdade que algum A é B. A ideia do é verdade, a mesma coisa, se é verdade, lembram? A gente já viu uma questão que trazia, isso é meramente textual. Então, se é verdade, algum A é B, é isso? Como é que é o algum A é B? É dentro da intersecção ou é separado? Intersecção, para desenhar a intersecção. Então vamos lá. Algum A é B. Algum A é B. O que mais? Todo C é A. Tá, beleza. Todo C é A. Como é que fica isso? Quem vai dentro de quem? Tomar cuidado com o seguinte. Todo C é A. Olha isso. Não. Isso é o contrário. Estou dizendo que todo A é C. O primeiro nome não é o que vai dentro, gente? Então tomem cuidado com isso. Isso aqui é bem comum, a gente erra isso. Se todo C é A, o C tem que estar contido onde, gente? Dentro do A. Tá, mas aonde que ele poderia estar? Vamos ponderar. Se ele estiver aqui. Serve? Todo C é A. Todo C é A. Enxergam que todo C é A? Esse aqui é C? É. Ele é de A? É. Todo C é A. Mas como tem mais possibilidades? Tem. Esse C ele não poderia talvez pegar um pedaço aqui do B? A banca não falou sobre C e B. Então vamos lá. Então eu pensei no seguinte agora. Algum A é B e todo C é A. Mas o C pega um pedacinho do B. Concordam comigo? Certo até aqui? Muito bem. A gente vinha fazendo dois vieses até aqui. E eu quero mostrar isso agora para vocês. Me parece bem razoável, então. Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Beleza? Enxergaram até aqui, gente? Tranquilo? Então, uma coisa que eu quero que tu entendas também. Gente, na hora de fazer o desenho, eu não preciso fazê-lo na ordem da escrita, por exemplo. Eu fiz primeiro com a primeira frase, depois eu conjuguei com a segunda. Nada me impediria de eu fazer primeiro o desenho da segunda frase, contanto que depois eu conjugasse aquele desenho com a primeira. A ordem é totalmente diferente, certo? Mas o importante é a gente juntar as duas frases com o desenho aqui. Então, comigo aqui, por favor. Vamos ver as alternativas aqui. O que a gente tem na letra A? Todo C é B. O que vocês me dizem olhando para cá? Todo C é B? Não. Aqui, por sinal, nenhum. Então, eu já posso excluir. Por quê, gente? Esse viés aqui, entenda assim, tá, professor? Mas como é que eu posso ter certeza que eu posso excluir? Posso pelo seguinte, o desenho que eu fiz aqui atende exatamente a premissa. Algum A é B, todo C é A. Então, no momento que eu desenhei e está correto, esse meu desenho está correto, ainda que eu tenha outros, não tem problema, mas esse desenho está correto, eu vejo que a minha alternativa não bate com esse desenho, ainda que ela batesse com outro, não bastaria, ela tem que bater com aquele lá. Então, eu posso excluir. Concordo? Eu posso excluir, porque não, de fato, não é a resposta.
não fechou nesse desenho, e esse viés é razoável, né? Vamos para a letra B. O que a gente tem na B? Algum B é C. Tem algum B que seja C aqui? Não. Aqui até tem, né? Algum B que seja C eu tenho. Mas tem nesse daqui? Não. Então eu posso excluir. Oi? E a D, que é a alternativa contrária, dá para estudar. Ah, se for uma contrária, agora já posso. O que a gente tem na B, gente? Algum B é C. Qual agora? Mas repara, a letra B, ela é contrária? Não é, tem que tomar cuidado, não é aquela inversão. Aqui a gente tem que ter cuidado. A Branca não falou algum C é B. Ela falou que algum C não é B. Então não dá. Beleza? Eu só poderia, gente... o colega levantou uma questão bem interessante aqui. Na letra B era algum B é C. Se eu tivesse algum C é B, numa outra alternativa eu excluiria. Mas não é igual. Então eu tenho que de fato testar. Vamos dar uma olhadinha na letra C. Nenhum C é B. O que vocês me dizem de nenhum C é B? Aqui fecha, nenhum C é B? Aqui fecha, nenhum C é B. Mas aqui, tem algum C que seja B? Tem. Não é a letra C. Maravilha. É ótimo quando a gente exclui, gente. Não pensa que é ruim. É bom. Aquilo ali eu já sei que não é a resposta. Vamos para B? O que a Branca me diz na B? Agora nós queremos achar algum C que não seja B. Tem algum C que não é B nesse desenho aqui? Vamos começar por aqui? Tem. Esse C que está aqui é B? Então tem algum C que não é B. Lá em cima, algum C que não é B? Tem. Não, professor, todo C não é B. Mas não é errado, gente. Esse C que está aqui, ele é B? Não. Então algum C não é B. Ainda que eu veja que nenhum seja. Algum não é. Então eu vou marcar a letra D. Estou feliz da vida. Que bom, eu consegui ler nos dois. Mas aí o que diz aí agora? Algum B não é C. Nós queremos achar agora algum B que não seja C. Achamos algum B que não é C aqui em cima? Sim. Enxergam? Qualquer B, na verdade aqui, ó, não é C. Então, algum B não é C. Sim, algum B não é C. Aqui tem algum B que não é C? Tem vários. E aí o que eu tenho que fazer? Aí eu marco a letra E. Ou seja, o que significa? É a Branca que se enganou? Não. Está faltando o quê, gente? Um terceiro viés. Não faz sentido. Com os dois viés que eu fiz até agora, tanto a letra B quanto a letra E são conclusivas. Não pode. Só posso ter uma resposta. Então está faltando alguma coisa. Então a jogada é a seguinte. O que se faz aqui? Tu parte do primeiro desenho. Qual é o primeiro desenho mesmo? Algum A é B. Não era isso? E agora, o meu problema vai estar nesse segundo. O primeiro, eu vou ter que fazer de qualquer modo. O que a gente tinha mesmo? Todo C é o quê? É A. Beleza. Então me ajudem agora, gente. A gente vai ter que fazer um desenho de tal modo que seja a leitura de todo C é A, mas que não seja igual nem a essa e nem a essa. O que estaria faltando aqui? Exatamente. E se o C estiver aqui, meu gente? Olhem para isso. Todo C é A? O C está contido no A? Eu apaguei de propósito ali. Tudo isso aqui é A. O C está dentro do A? Tá. Só que ele também está contido integralmente onde, gente? Dentro do quê? Da intersecção ali. Vai ser diferente dessa leitura, vai ser diferente daquela. Essa daqui, certamente, eu vou conseguir desempatar entre aquelas duas que eu ainda tenho de dúvida ali. Naturalmente que não vamos olhar A, B e C, porque eu já excluí pelos anteriores. A minha dúvida estava entre D e E. Lembram que antes era razoável? Então isso é um pouquinho mais complexo, né? É mais raro. Mas aconteceu. Vamos dar uma olhadinha na D de novo? Alguém leia aí o que dizia a D. O que a gente queria? Algum C não é B. Era isso, né? Vamos ver se a gente acha algum C que não seja B. Aqui em cima tinha algum C que não é B? Tinha. Lembra? A gente já tinha achado. Aqui também tinha, né? Aqui tem algum C que não seja B agora, gente? Não tem. Então a letra D eu pude, olha lá,
excluir também, porque nesse daqui não confere algum C que não seja B. Afinal, por esse viés aqui, todo C é B. Agora, a letra E, eu só espero que a letra E não... A letra vai ter que fechar. Quem dizer a letra E? Algum B não é C. Olhem para cá. Tem B que não é C? Tem. Tem B que não é C? Tem. Tem B que não é C aqui, gente? Também tem. Letra E, portanto, é a resposta. É isso. Entendeu, Celina? Então, a dica é essa, professor, para identificar entre duas questões, é porque tem mais... É porque existe uma outra visão que tu precisa contemplar. Não tenha dúvida. Claro, lá pelas tantas, pode, não te frustra, daqui a pouco tu não acha. Já vi questões, às vezes a banca, ela quer florear tanto e acaba dando um tiro no pé. Às vezes ela faz de tal modo que ela precisa anular a questão, porque, entendeu? Então pode ser que não tenha. Não, até, sabe, são mais de 20 anos aí de experiência. Eu te diria assim, no máximo 3. E com muita raridade. Raríssimo aparecer esse tipo de questão. Eu fiz, achei por bem manter essa daqui, e é de uma banca, é a Fundação Getúlio Vargas. A FGV sempre faz questões assim mais bem elaboradas, enfim. Então, mas é raro, gente, é raríssimo isso. Ok? Vamos lá. Eu diria assim, para a maioria das bancas, esses dois vieses aqui é razoável, a gente consegue resolver. Vamos ver mais uma agora? Agora a gente tem que ver um tipo de questão um pouquinho diferente. Deixa eu ver. Eu quero que a gente veja, tem um tipo bem específico de questão que é a número 9. O que tem esse tipo de questão aí? Algumas bancas, como Carlos Chagas, como Fundatec, como a própria Getúlio Vargas, elas gostam de trazer algumas questões que são com diagramas, só que o que elas vão ter de diferente? Além das frases categóricas, que é o todo isso, algum ou nenhum, ela traz proposições particulares do tipo, Pedro é isso, fulano é aquilo. Então ela traz nomes de pessoas que a gente precisa contemplar nos desenhos. Então é um pouquinho diferente. Ok? Vamos dar uma olhadinha juntos nessa? Depois tem uma outra ali que vocês podem, ou para casa, enfim, se não der tempo da gente fazer aqui. Vamos montar então. Qual é a 9 que eu falei agora? 9, né? Vamos dar uma olhadinha na 9. Então a gente começa com os desenhos a partir das categóricas ali. Vamos fazer o desenho a partir das falas lá do todo, do algum, do nenhum, e depois a gente vai acrescentar os nomes. Primeira frase é o quê? Todo torcedor do time A é fanático. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui os torcedores do time A, e eles são o que mesmo? Todos eles são fanáticos. Não é a 9? Ah, não, eu troquei, perdão. Eu estava lendo a 8. Não, vamos fazer a 9. A 8 é análoga a essa daí, mas vamos fazer a 9, perdão. Qual é a primeira fala, então? Todo matemático é estudioso. Vamos lá, então. Matemáticos estudiosos. Todo matemático é estudioso. Tranquilo, gente? Esse vai dentro do outro. E agora, qual é a outra frase? Existem músicos que são estudiosos. O que é existem? Existem é algum. Ok? Então vamos lá, gente. Como é que eu desenho que existem músicos que são estudiosos? Tem que ter uma intersecção entre quem? Entre estudiosos e músicos. Pensei nisso. Serve? Existem músicos que são estudiosos. Tem uma outra visão? Mais ampla, talvez? O quê? Esses músicos aqui poderiam englobar, talvez, um pouco dos matemáticos lá? Sim. Ainda assim, eu teria alguns músicos que são estudiosos. Afinal, aqueles matemáticos também são estudiosos, entende? Então, vamos lá. Então, eu vou montar o meu segundo viés. Matemático, todos eles são estudiosos. E eu tenho agora que alguns músicos são estudiosos. Ok, até aqui, minha gente?
eu quero chamar a atenção agora para um detalhe aqui, por favor. Nesse tipo específico de questão, em que, além das categóricas, eu tenho agora proposições particulares. As particulares são aquelas, gente, que é uma pessoa e um adjetivo. Pedro é isso, fulano é aquilo. Particulares a gente chama. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Antes de inserir esses nomes agora, a gente vai escolher dos dois vieses aqui aquele que me traz mais elementos, aquele que é mais completo. Qual que traz mais possibilidades? É o de cima ou é o de baixo? É o de baixo. Então tu vais, para esse tipo de questão, tu vais esquecer o menos amplo. Tu vai trabalhar só com o mais amplo. Tomem cuidado com isso. Sempre assim. Então, e aí naturalmente que na hora de tu estruturar, se tu observares ali que tem nomes de pessoas, tu já pode apenas desenhar aquele que é mais amplo, certo? Não há necessidade de fazer no de cima, vai ser uma perda de tempo. Eu preciso só que vocês agora leiam, por favor, as premissas aí. O que a gente tem, ainda no texto ali, qual é a primeira particular, o que ela fala? Pedro, não sei se é Pedro, quem é? Então, vamos lá. Gente, eu preciso agora marcar o Pedro aqui, vamos botar como um P, no lugar em que o Pedro poderá estar no meu gráfico. Pedro é o que mesmo? Ele pode estar aqui? Pode. Tem algum outro lugar? Tem. Ele poderia estar aqui também? Então a gente vai marcar as possibilidades para o Pedro. O Pedro poderia estar aqui? Ali? Lá? Não, ele tem que estar aqui dentro dos matemáticos. Mas ele pode ser um matemático só matemático, ele poderia ser um matemático também, que é o que, gente? Músico. Percebem? Então, nesse momento agora, tu não vais fazer dois desenhos. Tu apenas vai marcar o Pedro em todos os lugares possíveis para ele. Quem é o outro? Ela não nos traz um segundo nome. E o Ivo é o quê? Então me ajudem aqui, por favor. O Ivo agora vai ser um pouco mais amplo. Onde é que pode ir o Ivo? O Ivo, sendo estudioso, ele pode estar aqui? Aqui ele só vai ser estudioso. Mas pode, ele é estudioso. Onde mais? Ele pode ser um estudioso matemático? Sim. Ele pode ser um estudioso matemático e músico? Pode. Está faltando algum lugar ainda? Sim. Ele pode ser um estudioso músico, mas que não seja o quê? Matemático. Pronto, aqui está o Ivo. Se eu fosse colocar o Ivo aqui, precisaria? Não, porque eu já estou representando com aquele lá. Aqui seria um estudioso que não é nem matemático nem músico. Lá fora não faz sentido. Entenderam? Entre as alternativas agora, essas questões normalmente trazem compostas aqui. O que é uma composta? É uma frase que vai ter um conector e vai ter mais de uma frase junto. E normalmente é com E. E aí, não esqueçam que um E só é verdade quando, gente? Quando as duas frases forem verdades, né? Muito bem. Aqui a gente vai trabalhar com algumas inconclusões que se apresentem aqui. Importante que vocês entendam bem como é que a análise aqui, porque ela é um pouquinho diferente. Reparem aqui, o que a banca me diz aqui? Primeiro, o que é na letra A? Pedro é estudioso e Ivo é matemático. Gente, atentem lá. Pedro é estudioso? Olhando aqui para o desenho. Pedro é estudioso? Onde é que está o Pedro? Aqui e ali. É estudioso? É, verdade. Concorda? Ok. Ivo é matemático? E aí surge a dúvida. O Ivo é matemático? Vejam, o Ivo está aqui? Aqui é matemático. Mas o Ivo também não está aqui? E aquele seria matemático? Não. Então reparem que dizer que o Ivo é matemático é inconclusão. Eu não sei. Se ela tivesse dito, Ivo poderá ser matemático, aí sim. Estão me entendendo? O Ivo pode ser matemático, gente? Pode. Mas ele, estando aqui, ele seria matemático? Não. Porque reparem que o que a gente sabe sobre o Ivo, lá dizia, o Ivo é estudioso. E aí nós marcamos o Ivo em todas as possibilidades, sendo estudioso. Isso não quer dizer que quando ela diz aqui, Ivo é matemático, pode ser que seja, pode ser que não. Estão me entendendo? Então, essa minha frase aqui, ela é o quê, gente? Inconclusiva. Portanto, não é a minha resposta. Eu tenho que ter algo conclusivo, algo certeiro. Vamos para B?
que a gente tem na B? Pedro é estudioso. Sim, Pedro é estudioso, a gente sabe disso. E o Ivo é músico. O Ivo é músico ou poderá ser músico? Poderá ser. Então é conclusão, gente? Não, também é inconclusivo. Compreendem isso, gente? Tranquilos? Letra C. Reparem que a gente sabe que o Pedro é matemático, dizia lá no enunciado, né? Lembram? Agora ela diz assim, começa aqui dizendo que o Pedro é também músico. O Pedro é também músico, gente? Ou ele pode ser também músico? Pode ser. Ela diz que ele é. Estão me entendendo? Já parto de uma inconclusão. Gente, o Pedro é matemático, isso a gente sabe, está lá no enunciado. Agora, dizer que o Pedro é músico, pode ser que ele seja, mas pode ser que ele seja um matemático, que é estudioso, e que não seja o quê? Músico. Então, já partimos de uma inconclusão, tu não precisa nem olhar outra. Porque essas questões sempre vão trazer um E. E o E só é verdade se as duas forem verdades. Tranquilos? Nem tão tranquilos, né? Um pouquinho mais complexo esse tipo de questão. Vamos ver a D. Pedro é estudioso. O Pedro é estudioso, minha gente? Sim, o Pedro é estudioso. Não há dúvida. Estando aqui ou aqui, estudioso ele é. Agora a banca me diz assim, o Ivo pode não ser matemático, nem músico. O Ivo pode não ser matemático, nem músico? Se ele estiver aqui, ele é matemático? Ele é músico? Então, e ela não diz que ele não é matemático nem músico, disse o quê? Pode não ser. Ele pode não ser, gente? Pode. Letra D. Ele pode não ser. Mas vamos excluir aí ainda. Começa com Pedro é também músico. Pedro é também músico, gente? Pode ser, mas não necessariamente. Se eu parto de uma inconclusão, já posso descartar. Então é bem comum, pessoal. Com uma certa raridade, na verdade, mas é comum aparecer esse tipo de questão, que é diferente das demais. E aí tem questões de todo grau de dificuldade. Essa daí é um grau mediano. Tem as mais difíceis, tem as mais fáceis. Sempre que, além do todo isso, algum isso, nenhum aquilo, Pedro é tal coisa, apareceu uma proposição particular aqui, tu vai pegar mais amplo sempre. Não há necessidade de fazer com os dois. Tá? A tua resposta vai ser naquele mais amplo ali. Porque a banca vai abordar é justamente isso, é tendo todas as possibilidades aqui. Ela está jogando com as possibilidades em função desse desenho aqui, não daquele lá. Tá? Agora, se a banca não tivesse trazido o Pedro nem o Ivo aqui, eu veria nas duas. Certo? Como a gente sempre vinha fazer. Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver agora aqui. Agora a gente pode ver a número. Recém eu tinha achado uma que era diferente aqui, que eu queria que nós víssemos juntos. Só um pouquinho. Só mais um instante. A número 2. Vamos dar uma olhadinha na 2. Mas ela só tem todo, né? As falas aí são só todos. Então ela tem um viés. Mas eu entendi a dúvida de vocês aí de ser dois. Vamos pensar uma coisa? Mas é todos, não é? Vamos pensar juntos então. Qual é o número dessa primeira? Número? 2. Qual é a primeira fala? Todo o quê? Todo nardaquense é valdorense. Beleza. Quem é que vai dentro de quem? Os nardaquenses, os valdorenses. Então vamos lá. Comigo aqui, olhem só. É isso?
Todo nardaquense é valdorense. E agora? Todo nardaquense é Schultz. Como é que fica isso? Aqui pode surgir uma dúvida agora. Como todo nardaquense é Schultz, o nardaquense tem que estar dentro do Schultz, não é isso? Mas poderia talvez ser aqui, o Schultz. Concordam comigo? Tá, mas e outra possibilidade? E os Schultz estiverem aqui por fora, os nardaquenses continuam sendo Schultz. Fica uma dúvida. A dúvida é a seguinte: se os Schultz estariam... Pode ser assim? Pode. Todo nardaquense é Schultz. O nardaquense não tem que estar dando Schultz? Tem. Só que repare um detalhe. Se eu fizesse isso aqui. Todo nardaquense não é Schultz também? É. Então a dúvida que eu tenho é o que, gente? Se esse meu desenho vai ser contido aqui ou se ele vai conter aqui fora. É uma dúvida mesmo. Só que tem uma maneira de a gente conjugar isso no mesmo desenho. Então, anotem isso. Vai funcionar assim, quer ver? Sempre que tu tiver essa estrutura aqui, de ser assim, repare uma coisa. Todo A é B. E aí eu tenho esse mesmo agora é C. Esse mesmo primeiro nome aqui. Todo A é B. Todo A é C. Eu vou ficar essa dúvida entre quem? Entre o B e o C. Então teria dois vieses. Por exemplo, aqui, quer ver? Todo A é B. Agora eu sei que todo A é o que, gente? C. Eu não sei se o C é por aqui ou se é lá por fora. Estão me entendendo? É essa a dúvida que vai surgir. É sempre que esse primeiro conjunto, isso aí é específico para todo, sendo que o primeiro aqui é o mesmo, e aí varia aqui. Então a gente vai ter esse problema. E aí a jogada aqui é a seguinte. Vocês vão fazer assim. Vocês vão botar esse, vai ser dessa forma aqui. Eu faço aqui para o meu desenho. E aí tu puxa para um lado e puxa para o outro. Todo A é o quê? B. E todo A é C. É desse jeito assim. Aí o teu A vai fazer parte do C, teu A também vai fazer parte do quê? Do B. Mas eu vou ter Bs que são apenas Bs, eu vou ter C que são apenas Cs, e vou ter a parte comum. Então é sempre esse desenho. Portanto, o nosso aqui era todo nardaquense é o quê primeiro? Valdorense, é isso? Puxa ele para cá, Valdorense. E aí puxa para onde aqui, gente? Puxa para cá os Schultz. É isso aí. E ele vai estar no meio ali, entre eles. Então isso é bem específico para esse tipo de fala aí, mas aparece de vez em quando. Então reparem que, ainda que fossem duas visões diferentes ali, a gente consegue conjugar com um único viés. Porque é aquilo que eu falava, do todo, a gente só tem todo aí. Então os nardaquenses são valdorenses, todos eles, mas todos os nardaquenses também são Schultz. E isso não quer dizer que os Schultz sejam valdorenses, ou valdorenses sejam Schultz, vai ter os em comum, mas não necessariamente todos. Entre as alternativas, vamos ver qual é a resposta agora. Ah, tem os nomes ainda agora, né? Ela tem os particulares ali, não tem? É, vamos lá. Vamos ter que botar no desenho agora aqui ainda, as particulares. Qual é a primeira? Pedro é o quê, gente? Pedro é valdorense. Então me ajudem aqui. Onde é que a gente pode botar o Pedro? Pedro pode estar aqui? Aqui ele seria só valdorense. Aonde mais que ele pode estar? O Pedro pode estar aqui? Pode. Ele é valdorense? É. E aonde mais? E aqui? Aqui ele é Schultz e é valdorense, mas não é o quê? Nardaquense. Entendeu? O Pedro aqui é só valdorense. Aqui ele é nardaquense, também é Schultz, é valdorense, ele é tudo. Aqui ele é Schultz, mas não é nardaquense, mas é valdorense. Complexo isso, né? Mais chatinho de ver. Agora,
Quem é a outra? A Gretchen, né? Gretchen é o quê, gente? Vou marcar a Gretchen agora. Vou marcar de preto aqui a Gretchen. Onde é que a Gretchen pode estar? Ela pode ser só Schultz? Onde mais? Ela pode ser uma Schultz nardaquense? Pode. Mas ela pode ser uma Schultz o quê, gente? Valdorense, que não seja o quê? Nardaquense. Muito bem. Vamos olhar agora entre as alternativas, vamos achar nossa resposta. Lembrando que é como aquela outra lá, a gente tem que ter algo conclusivo aqui. Não é pode ser, tem que ser é. Qual a primeira? Gretchen é valdorense. A Gretchen é valdorense? Ou ela pode ser valdorense? Ela pode ser, mas ela é? Não sei. Ela pode ser só o quê? Só Schultz. Entendem? Então dizer que ela é valdorense? Não. Estão me entendendo? Letra B. Pedro é nardaquense. É nardaquense ou poderá ser nardaquense? Poderá ser. Ele pode ser só valdorense. Concorda? Poderá ser. Letra C. Pedro e Gretchen são nardaquenses. Os dois são ou poderão ser? Poderão ser. Todo valdorense é Schultz. Vocês acham algum valdorense que não seja Schultz? Sim. Esse Pedro aqui, que eu via marcado, ele é valdorense, e a banca está dizendo que todo valdorense é Schultz? Não. Agora ela diz o seguinte na letra E, há Schultz que são valdorenses. Tem Schultz que são valdorenses, gente? Tem. Beleza, letra E. Que é o caso do Pedro e da Gretchen, naqueles que estavam lá dentro. Há Schultz que são valdorenses. Ou aqui dentro, na verdade. Qualquer espaço aqui é para Schultz que também são valdorenses. Muito bem. Então, essas últimas agora são as questões, eu acho que com um grau de dificuldade um pouquinho maior. Gente. A maioria das questões, no entanto, vão trazer questões assim mais fáceis. Não fiquem preocupados assim. Acho que é importante a gente ver na aula todas as possibilidades. E ficarão outras para casa ainda para vocês treinarem. Deixa eu ver. Acho que está ótimo. Muito bem. Vamos ver como é que está nosso horário. Acho que está na hora já. Temos 5 minutinhos, 4. Vamos ver mais uma aqui. Deixa eu ver. A 6. Acho que a 6 é uma questão interessante para a gente ver. Vou dar uma olhadinha na 6. Vamos fazer, então. Sobre as consultas, então, feitas a 3 livros, XYZ, o bibliotecário constatou que todas as pessoas que haviam consultado Y também consultaram X. Então, vamos lá. Aqui eu vou trazer o conjunto das pessoas que consultaram Y e todas essas pessoas também consultaram qual livro aqui? O X. Visualizam isso, gente? Essa pessoa aqui, ela consultou o Y? Sim, então ela também consultou o X. É isso que a banca está me dizendo. Todas que consultaram o Y, consultaram o X. O que mais? Algumas pessoas que consultaram Z, também consultaram X. Como é que vai ser agora? Algumas entre o Z e o X. Aqui, talvez? Algumas. Tem algumas que consultaram Z, também consultaram X? Sim. Mas aquele Y lá?
Algumas das que consultaram Z também consultaram X, não é? Então elas não poderiam estender e pegar, inclusive, lá? Não vai estar dentro do X ainda? Pode. Entendem, então, esse viés mais extenso aqui? Então, todos que consultaram Y também consultaram X. Algumas que consultaram Z também consultaram X. Mas, inclusive, consultaram Y. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a banca não me fala sobre aquilo. E aquilo que a banca não me fala, pode ser que sim, pode ser que não. Entenderam, gente? Ok? Muito bem. Então, a princípio, esses dois viés aqui devem resolver a questão. Se a banca tivesse trazido nomes agora do tipo, Pedro consultou Z, aí a gente partiria desse viés. Lembra? Não usaria aquele lá, só usaria o mais complexo, o mais inteiro. Mas não é o caso. Ela trouxe, a gente vai para as alternativas agora, com base nos dois viés para todos os efeitos. Vamos lá. Vamos ver o que ela diz na letra A. A gente vai encontrar agora, em algumas alternativas aqui, uma fala um pouquinho diferente, que eu preciso que vocês entendam. A letra A não tem nada de diferente do que a gente já vinha fazendo antes. Gente, se ela diz pelo menos uma pessoa, é o mesmo que alguma, tá? Pelo menos uma é alguma. Então, pelo menos uma pessoa que consultou Z também consultou Y. A gente acha alguma pessoa que consultou Z e que tem consultado Y nesse desenho de cima aqui? Não. Então não tem pelo menos uma. Não. Por esse até tem. Concorda? Ah, professor, mas aqui tem. Mas não basta fechar em um. Então a letra A está descartada. Concordam comigo? Tranquilo? Vamos para B. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. Se a gente tem, entre as alternativas, uma fala que traga o se então, é um pouquinho diferente. Que aí eu preciso que vocês entendam uma coisa aqui. Quando a banca traz o se então, a gente vai entender o seguinte. A ideia é a seguinte. O se então ele é falso quando? Quando aparece V na primeira e F na segunda. Então eu tenho que procurar agora, para ser minha resposta, tem que ser uma frase que seja verdadeira aqui e que seja verdadeira aqui. Mesmo que eu não ache nos dois vieses. Porque o que ela está colocando é que, se isso acontece, então aquilo acontecerá. Então, observem aqui. Se alguma pessoa consultou Z e Y. Então, como eu tenho que partir aqui da ideia de que eu tenho que ver onde é que eu tenho isso, tu vai me dizer assim, professor, nesse daqui a gente tem, ele diz assim, se alguma pessoa consultou Z e também Y, onde é que estaria essa pessoa, gente? Aqui. Concordam comigo? Ah, professor, mas não tem nesse. Mas não importa, porque a minha questão é se isso, então aquilo. Então, o que eu estou analisando é que se isso aqui acontecer, e aí eu vou partir de onde eu tenho isso, então eu quero ver se aquilo que ela diz vai acontecer também. Então, olha o que ela diz ali. Se uma pessoa consultou Z e Y, ela também consultou o quê, gente? X. Não é verdade? Se a pessoa também consultou Z e Y, certamente ela também consultou quem? O X. Então, eu tenho aqui uma resposta. Ainda que eu não tenha nesse desenho, vocês me entenderam? Porque a ideia aqui não é ela, se ela tivesse dito assim, uma pessoa que consultou o Z e o Y também consultou o X. A gente trabalharia na ideia, se não tem o C então, gente, eu vou trabalhar na ideia de ter que ver nos dois. Tipo a primeira, olha o que ela diz ali. Pelo menos uma pessoa que consultou o Z consultou o Y. Eu vou procurar nos dois aqui. Eu excluí porque eu não tinha nesse. Beleza? Só tinha nesse outro. Então eu excluí. Mas se for uma ideia de ser isso, então aquilo, eu só vou procurar minha leitura naquele desenho onde de fato eu tenho a informação inicial. Para ver se funciona a da direita. Beleza? Ok, temos a resposta. Mas vamos ver as demais. O que ela diz agora na C, gente? Toda pessoa que consultou X também consultou Y. O que vocês me dizem? Toda? Essa pessoa aqui, ela consultou X? E ela consultou Y? Não. Então não é. A banca está me dizendo que toda pessoa que consultou X também consultou Y. Não. O contrário, sim. Toda pessoa que consultou Y consultou X, mas não o contrário. Então eu posso descartar.
E a Blanca colocou, inclusive, aqui essa ideia de ser na ordem trocada para confundir a gente mesmo, né? Porque normalmente se fala em X primeiro, né? Mas era toda a pessoa do Y que consultou o X. Vamos ver. Existem pessoas que consultaram Y e Z. A gente tem alguma pessoa que consultou o Y e o Z, gente? Aqui tem. Aqui tem. Mas tem aqui? Não. Então eu posso descartar. Por que que eu posso descartar? Porque a minha questão não é da forma ser isso, então aquilo. É o 100 então. Aí descartaria tudo, né? Mas não, a do 100 então a gente vê que vai dar. E a última, gente. Tem pessoas que consultaram Y e não consultaram X. Tem alguém aqui que, tendo consultado Y, não tenha consultado X, gente? Impossível. Toda pessoa que consultou o Y também o quê? Consultou o X. Portanto, não é a letra E. Então é isso. A gente procurou trabalhar todas as questões, vocês vão ter outras agora aqui, mas são análogas às que se viu já durante a aula. Ok, minha gente? E treinar. Passo agora seguinte é seguir treinando. Pessoal de casa, até a próxima. Um grande abraço, fiquem bem.